Universal o Poder de Jesus. E aí vocês se tornaram, então, Igreja Metodista Wesleyana. E ela continuou funcionando no bairro do Chaves. No bairro do Parque do Chaves. E para mim foi a maior vitória, porque é a igreja que nos apoiou com todo o amor, uma igreja que, desde a época histórica, que faz 39 anos aproximadamente, nunca eu precisei de algo para essa igreja não chegar junto comigo, sempre do nosso lado, sempre abençoando, sempre cuidando. Olha, sinceramente, eu fico até sem palavras de dizer o que tanto que essa igreja fez por nós. Muito bom, você tem ouvido aí, então, essa grande história desse homem de Deus, pastor Manuel Murilo. E olha, continue conosco. O próximo bloco, pastor Eliseu, contando um pouco mais da história deste grande homem, a sua família, o desenvolvimento do ministério dos servos de Deus, os filhos que nasceram dessa família abençoada e os grandes homens de Deus, pastores, que vieram dessa igreja metodista wesleyana de Edu Chaves. Como é que o senhor encontrou essa linda jovem? Como é que foi esse encontro romântico entre vocês dois? Na igreja também, o Brasil para Cristo. Nós cantávamos no coral da igreja e ela começou a olhar para mim assim, com um olhar meio E você percebeu logo, né? apaixonado. E eu olhei logo aqui e eu vi a situação que estava favorável. E a gente começou a namorar. Só que eu fiz uma coisa que eu aconselho não fazerem. Ela era muito nova e eu também era novo. Ela tinha 15 anos e eu 19, né? 22. É por aí. Acontece que eu fiz uma história na hora, quando eu comecei a namorar com ela. Eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte. Nós vamos namorar, olha a minha sinceridade, sem namorar. Você na igreja namora comigo e eu namoro com você, mas não se encontra, não anda com a mão pegada na mão, nada. Nós não namoramos, nós estamos compromissados. E ela muito viva, né? Contou para a mãe dela, a mãe dela falou com o pai. E o pai já mandou me chamar e acabou. Aí eu comecei a namorar dessa forma. Mas, irmã Cineia, né? É verdade? Qual é a sua defesa nessa acusação aí? Olha, a defesa foi que eu não olhei para ele assim. Na verdade, quem se viu assim para aproximar nós dois foi a Neide, né? A Neide. A Neide, a sobrinha dele, né? Isso, ela é filha da irmã dele, filha da Maria José. Isso. E do pastor Braquinho. E acontece que a Neide começou a levar recado que eu nunca mandei. Chegava para ele e dizia que eu tinha mandado um recado para ele. Que se ele fosse na igreja, falasse comigo, eu ia aceitar. E eu não falhava aos cultos. Aí ele ia para a igreja, chegava lá, eu nem olhava para ele. Aí, Você queria querendo, né? Não rolava nada. Nem a beleza havia para que nós gilhássemos. Não era assim também, né? Aí o jeito que teve foi ele fazer amizade lá com meus pais e tudo, e aí por aí foi chegando até... Mas eu sabia que ele cantava, né? Ele não cantava e foi pro coro só porque só estava cantando. Não. Foi formado no coral e nós entramos, né? Eu entrei, ele também, minha mãe, uma boa parte dos jovens da igreja. E a senhora chegou a conhecer o Pai Nezinho, que é o pai dele, chamado de Pai Nezinho? Conheci. E também a Lídia, a avó? Não, a dona Lídia eu não conheci. Mas conheceu uma parte da família, como o pastor Antônio, todo esse pessoal, a Lídia, a Nadir. A família toda, né? Só a minha sogra, né? A mãe dele. Olá,
estamos de volta. Pioneirismo wesleyano, história de corações abrasados. Estamos aqui relatando a história de um homem que tem aí 47 anos de ministério, pastor, e através do seu ministério tem influenciado a vida de muitos obreiros que hoje estão espalhados por este Brasil. E é sobre isso que nós vamos falar agora. A influência do ministério desse grande homem na vida de tantos outros obreiros na obra de Deus hoje no Brasil. Inclusive, Nádia, nós somos frutos disso, né? Somos frutos disso. A gente eu sou filho dele e ela é sobrinha. De qualquer forma, a gente foi impactado por isso aí. Mas tudo começou no Edu Chaves. Tudo no Edu Chaves. Aquela rua era Capitão Alcoque. Capitão Alcoque. Ou é outro nome agora? Tem um, Capitão Alcoque. Tinha um nome Capitão antes. Alcoque. Você foi? Sempre foi, né? Sempre foi. Ali na Capitão Alcoque, ali é o endereço da bênção. Como é que o senhor vê hoje? Edu Chaves é uma igreja pequena, tipo assim, 100, 150 mil, mas ela é grande por ser apostólica. Porque por ali passou muita gente. Você pode lembrar de alguém que passou por ali? Bom, dos obreiros que estiveram ali, que nasceram ali, que cresceram ali, nós podemos ver o pastor Vicente Ferreira, que ficou 18 anos comigo ali trabalhando, foi uma benção. Depois nós tivemos o pastor Joel Leonel, que esteve presente, foi outra bênção. O pastor Sebastião Leonel, que também deu a sua parcela, esteve conosco, trabalhou muito naquele lugar ali. É verdade que o Leonel chegou lá de calça de boca de sino, cabeludão. Banana bicho. O pastor Sebastião Leonel, hoje, pastor Sebastião Leonel, na época, foi tão difícil aquele rapaz. Inclusive, tinha um presbítero chamado Amaro Pereira. Eu disse para o presbítero Amaro, fica de olho nele, porque esse rapaz vai ser boa gente, mas por enquanto está difícil. E ele ficou de olho, ele falava muita gíria, era gíria demais. Aí o presbítero disse, não, aqui não tem jeito não tem conserto não, só fala gíria. Se não pegar no pé dele, eu digo, ó, o senhor já está falando gíria. Tá vendo? Já estou contaminado disso. A influência do Leonel em cima dele já. E esse moço é meu pai hoje, né? Pastor de uma grande igreja de São Paulo, com filhas pastoras também. Tudo começou aí, ó, com o senhor. Pois é. E hoje ele está ali no Belém, numa igreja grande, uma igreja forte. E graças a Deus, Deus fez E também isso. teve um caso que ele foi liberto, né? Ele teve um problema. Quando ele veio para Deus, veio do mundo, né? Então ele ficava endemoniado, né? Mas foi não dá para imaginar o Sebastião endemoniado. Dá para imaginar ele com o cabelo comprido nas costas. Era aquilo. Bom, e você teve mais pessoas que... Não dá para lembrar todo mundo hoje, né? Fica difícil. Não dá. Mas é muita gente que já pisou ali, que hoje é pastor, obreiro. Que hoje tem hoje, né? Nós vemos aí o pastor Josias, temos o pastor Joaquim, que ajudou a minha família, temos muita gente, viu? E não só da igreja, né? Mas nós sabemos também que do Saíram pra orfanato, outras muitos igrejas, meninos, né? Que passaram pelo orfanato, hoje Verdade. são grandes obreiros, são homens de Deus, Pai de família. pais de famílias, reestruturados. Tem aquele pastor que é secretário de missões, O Silvio? não, aquele lá do Itaí. Ah, o Edival. Edival. A Juscelene. Tem, Muito bem lembrado. Tivemos o caso do Ronaldo também, que o passou por lá. Ronaldo, o pastor Ronaldo, foi uma benção. O Ronaldo influenciou, inclusive a mim, a uma juventude toda que hoje está no ministério. Hoje o Ronaldo está com Cristo, também passou para o Senhor, mas deixou aí a marca dele, né? O Ronaldo, onde passava, lá no céu hoje deve estar Uma grande festa. né? Com o Ronaldo lá. Mas o senhor não pastoreou uma única vez a do Chaves. O senhor esteve lá uma primeira vez e depois voltou por um tempo pastoreando pela segunda vez. Correto. Entre esses dois períodos, onde o senhor estava? Eu estive em Maceió. Primeiro eu estive na Fazenda Gomes e lá construí um pequeno templo. Segundo, nós estávamos em Maceió, onde construímos também um salão de culto e a casa pastoral. Fazenda Gomes? Fazenda Gomes. Era a sua fazenda ou era o nome do local, que era É o Fazenda nome do Gomes? local.
Mas o dono era meu tio e ele chamava Gomes também, né? Devia ser esse rolo aí. É bom saber que a gente pode ir atrás de herança, né? É De alguma verdade, forma. é verdade. Só para Nancy também, só para Vai lá, você. você vê. É que muita gente acha que a Avenida Taliba Leonel era do papai, por isso que eu pergunto, É. né? Fazendo a conta. E o senhor batizou muito nos rios lá, É, naqueles açudes, aquelas regiões. tem um rio lá chamado Siricora, olha que nome bonito. Não, Siricora. Eu batizei várias pessoas lá, e inclusive o pastor Eliseu Gomes foi batizado naquele riachozinho lá. Dia 4 de dezembro de 1973. Olha aí, que beleza. 77. 77. Depois nós batizamos outro grupo lá naquele buracão que tinha lá, que a gente fomos lá com a maior dificuldade do mundo. E conseguimos lá. E lá no Cabucho, né, batizamos só da família, 15 parentes. Eu batizei lá, né. É o que eu lembro para passar para Não, você. aí depois o senhor voltou para o Edu Chaves. Depois desse período no Nordeste. Depois desse período, eu voltei para o Edu Chaves, isso mesmo. Depois o senhor depois? saiu. E daqui do Edu Chaves, eu fui para Maceió de novo. Em Maceió nós evangelizamos 7 anos, trabalhamos ali. E de Maceió nós fomos para Rio Grande do Norte, Natal, onde tinha 3 igrejas, e nós plantamos uma igreja no lugar chamado Santa Cruz, construímos um templo, e lá hoje está festa, está uma bênção naquele lugar. Dali, nós viemos para Aracaju, onde nós construímos outro templo, no bairro chamado Cidade Nova, né? E saindo de Aracaju, nós viemos para Uberlândia, onde construímos também a igreja no bairro Maravilha. E de lá, estamos encerrando aqui no Jova Rural, que não é mato, não é fazenda, mas é um lugar ótimo. Como é que era a sua sensação de estar naqueles matos lá de Alagoas, ligando uma corneta na bateria do carro para fazer ar livre na rua? Como é que você sentia? Como é que era aquilo? Mas aquilo era tão bom, tão maravilhoso. O meu irmão tinha um caminhão, né? E a gente enchia de pessoas em cima do caminhão. Pensou? Ia Hoje dava multa isso, problema. Ia para a cidade não, para Fazenda Esperança, e lá nós fazíamos um culto maravilhoso. Fizemos outro na Fazenda Gomes, fizemos lá na Fazenda Cabucho. E nós trabalhávamos assim, com aquele caminhão, e chegava ali, instalava tudo, na base da bateria, e a bênção era um forte. Outra história boa que eu vou te contar, isso eu tenho ouvido, olha, desde quando eu era criancinha, foi quando o papai esteve lá, acho que numa viagem missionária que ele esteve, quando o senhor pastoreava, acho que Maceió, certo. se eu não me engano. E o que aconteceu quando ele foi lá, nessa época, visitar o senhor em Maceió? Conta para os irmãos. Nós morávamos em Maceió e tínhamos uma congregação lá. E íamos fazer um culto na Praça Padre Cícero, que lá tem muitas. E em volta da imagem tem aquele monte de Romeiro. como é que chama? Vela. De vela acesa. É vela. Então, Nessa. ele começou a pregar. O culto estava na metade. Ele começou a pregar e aparece um homem com um osso desse tamanho, querendo acertá-lo. E ele passou um aperto muito grande. Naquela tarde foi difícil, mas ele conseguiu se safar daquela E 22 situação. romeiros aceitaram Jesus ao pé de Padrinho. Naquele dia foi uma benção. Tremendo. São As pessoas histórias, aceitaram Jesus. histórias pitorescas que chamam. Mas posso Histórias- perguntar, fazer uma pergunta à parte, Eliseu? Eu gostaria de saber, Timonel, assim, qual o momento, hoje o senhor analisando toda a sua história ministerial, qual o momento que está mais gravado na sua memória hoje de um agir de Deus na sua vida? Se eu perguntar para o senhor agora, que momento o senhor ia relatar para mim de algo extraordinário que aconteceu no seu ministério? Depois de 47 anos. Eu vou dizer, viu? O momento que mais me marca
é Assistência Universal Bom Pastor.